Os achados mais frequentes da rotina são pneumonia intersticial, viral, e algumas broncopneumonias. Mas isso vai variar bastante. Talvez a Ariel e a Melissa, que vão falar com vocês que estão na residência, talvez se vocês perguntarem para elas o que elas têm visto mais depois, elas vão apresentar daqui 2 sábados sobre citologia, elas estão na residência agora, talvez elas consigam falar um pouco mais sobre o que está acontecendo na rotina. Eu estou há quase 2 anos fora da rotina, então tá meio complicado. Mas o que mais tinha era pneumonia intersticial, viral, e algumas broncopneumonias, beleza? Eu vou começar agora a próxima parte, que é a histologia do coração, e aí eu volto de novo a hora que eu acabar o coração para responder perguntas, ok? Vou fechar o chat, senão eu não consigo me concentrar. Beleza. Histologia do coração. Essa foto aqui do fundo são cardiomiócitos normais, ok? Bem bonitinhos. E o que é importante quando a gente vai fazer, quando a gente vai ver uma lâmina histológica de músculo? Saber se o músculo é estriado esquelético, estriado cardíaco, ou se ele é um músculo liso. E como a gente diferencia principalmente essas 3 fibras? O núcleo periférico do músculo estriado esquelético, então ele tem as estrias, ele tem as ranhurinhas, essas fibrinhas aqui, tá vendo? Essas ranhuras, não é efeito da imagem, é assim que a fibra muscular se parece. Então, o músculo estriado esquelético, ele tem essas ranhuras, essas divisórias, essas estriações, por isso que ele chama estriado, só que o núcleo dele, ele é periférico. Já o músculo estriado cardíaco, que é o que a gente vai mostrar agora, ele tem o núcleo central. Então, você consegue ver o núcleo bem no meio da célula ali, quando você está vendo a lâmina. E ele tem esses discos intercalares. São estruturas características do músculo estriado cardíaco. E o músculo liso, como o próprio nome diz, não tem estriação, ok? Essa é a diferença. Agora que você pega uma lâmina de músculo, você fala, meu Deus, isso é estriado esquelético, estriado cardíaco ou liso? Essas são as características que vocês vão ter que olhar para poder saber qual é o órgão. Então, o músculo cardíaco, só um minuto. O coração, ele é dividido em endo, mio e epicárdio. O endocárdio é uma camada bem fininha que fica na parte de dentro do coração. Endo, dentro, ok? Ele fica ali na parte de dentro do coração. E ele vai ter um endotélio, bem fininho, um pouco de músculo liso, um tecido conjuntivo e células de Purkinje. As células de Purkinje são as células que vão passar o impulso elétrico, ok? Para fazer a contração do coração. A contração e fazer o bombeamento do coração, elas que startam esse movimento. Aí a gente tem os cardiomiócitos e os capilares sanguíneos na região do miocárdio, que é a região maior do coração. No coração esquerdo ela é grande, no coração direito ela é pequena, no ventrículo, né? Ela é espessa e delgada. Isso por conta aí é uma coisa fisiológica, então o coração esquerdo, o ventrículo esquerdo, ele vai bombear o sangue para todo o corpo, então ele precisa de uma força maior, então ele tem uma espessura maior e ele vai ter uma força de contração maior para conseguir bombear esse sangue todo para o corpo. E o ventrículo direito, ele bombeia a pequena circulação, ele vai bombear aquele sangue só para o pulmão, para fazer a troca gasosa. Então, ele não precisa ser tão espesso, ele não precisa ser tão forte, ele é um pouco mais fino. A relação é de 3:1, se não me engano. Eu preciso rever isso daí, mas eu tenho quase certeza que é 3:1. Do coração esquerdo para o coração direito, do ventrículo direito para esquerdo para o direito. E o epicárdio, ele é composto de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos e um tecido adiposo. Sabe aquela gordurinha que fica ali em volta do coração? Faz parte do epicárdio, ok? E aqui é um nódo de Purkinje, que é um dos locais que startam a contração do coração.
Agora vamos para a parte de histopatologia do coração. Todas essas imagens eu também peguei no site da FIP. Essa imagem do fundo é de lá também, é de um caso que eu não coloquei aqui, ou, se eu não me engano eu não coloquei, mas é de uma arteriosclerose. Muito interessante de ver, muito interessante mesmo. Vale a pena dar uma olhada nos casos. Nesse caso aqui, é uma miocardite viral por um picornavírus, e isso causado em suínos. Vocês conseguem ver que o coração aqui, essas fibras cardíacas, elas têm que estar bem justapostas, elas não podem estar separadas uma das outras. Pensa que o impulso elétrico que vai passar por todas as fibras do coração tem que passar por tudo sem ter nenhum problema ali, então elas têm que estar bem justapostas. Lembra que, por exemplo, se você enfiar o dedo na tomada, se você enfiar o dedo e soltar, tiver um espaço, se você colocar alguma coisa na tomada, tiver um espaço entre a sua mão e o que está na tomada, não vai passar impulso elétrico. Se você pegar o garfo e enfiar na tomada, você vai receber um impulso elétrico. Não faça isso porque vai doer. Então, essas fibras, elas estão soltas, elas não estão uma unida com a outra. Isso no menor aumento, você já consegue ver que tem uma alteração. E a gente chama isso de perda da arquitetura, ok? No maior aumento, você vai ver que essa perda da arquitetura, essas fibras cardíacas, esses miocardiócitos, eles estão sendo substituídos e circundados por células inflamatórias. Mesmo num menor aumento assim, a gente sugere que sejam células inflamatórias, por quê? Pelo aumento da basofilia. A gente consegue ver vários núcleozinhos. Provavelmente são células inflamatórias. Aí a gente chega um pouco mais perto. Chegando um pouco mais perto, a gente percebe que tem edema, ou seja, tem espaço entre essas células, algumas, às vezes, um pouco mais róseo. Nessa imagem aqui dá para ver melhor, que ele é um pouco mais róseo, tá vendo? Ó, essa área aqui, por exemplo, tem bastante perda da arquitetura normal. Aqui também. Aqui já tem menos, tá vendo? Aqui tem menos. Você consegue ver que aqui os cardiomiócitos estão sendo substituídos. E essa área aqui é essa daqui. Tá vendo os cardiomiócitos, por exemplo, nessa região, a cor deles tá um rosa mais forte. Ó, esse cardiomiócito, por exemplo, ele tá um rosa mais intenso. Essa célula é uma célula necrótica já, porque ele tem um aumento da eosinofilia do citoplasma. Esse aumento da eosinofilia, quando a gente vê a lâmina, ele indica que aquela célula já está necrótica. Ela já sofreu degeneração, ela já passou direto para necrose. Outra coisa que tem nesse aumento, vocês conseguem ver nesse cardiomiócito aqui e nesse cardiomiócito aqui, alguns pontinhos um pouco mais roxos, um pouco mais escuros. Esses pontinhos mais escuros caracterizam mineralização. Pode ser calcificação ou outro minério. Ele fica um basofílico, às vezes uns grânulos grandes, às vezes grânulos pequenos. Então, é mineralização dessa célula, ok? E a fibrina, que eu já contei para vocês lá no pulmão, ela é igual aqui no coração. Aquele tecido róseo parece uma renda. Às vezes ela é mais evidente e às vezes ela é mais clarinha, ok? Aqui também é por um vírus, só que não é uma lesão comum de acontecer. Acontece, mas a gente não vê sempre, que é endocardite por parvovírus canino, tipo 2. É muito semelhante àquela que a gente acabou de ver no suíno, só que aqui a gente pode conseguir ver isso daqui. Isso não é um núcleo, é um corpúsculo de inclusão basofílico intranuclear, que nesse caso substitui o núcleo inteiro. Tá vendo que essa célula ela tá rompida, ela tá mais eosinofílica, você quase não vê as estriações direito dela, essa célula é uma célula morta já. Ó, essa célula é essa daqui, tá bom? Ela tá necrótica, ela não tem mais função nenhuma.
E você vê no menor aumento que as fibras musculares, os cardiomiócitos, estão todos espaçados com o processo inflamatório, edema e fibrina. Ó, aqui fibrina, 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 fibrina. Algumas áreas de hemorragia, tá vendo? Tudo. E tem tecido colágeno também. Tá vendo essas células um pouco mais alongadas? Aqui é tecido colágeno frouxo que está formando ali também. Ok? Então, a endocardite viral acontece por parvovírus canino também, mas ela não é tão comum. Ok? Quando a característica principal do parvovírus é entérica, né? A macroscopia e a microscopia. Agora, mudando um pouco de alteração, vocês conseguem ver que isso daqui é um coração? Não dá para ver que é um coração, né? Tá completamente alterado. Os cardiomiócitos foram praticamente todos substituídos por células inflamatórias. E aqui, nesse maior aumento, a gente consegue ver dentro de um cardiomiócito, vocês conseguem ver aqui esse rosa em volta. Isso é um cardiomiócito. E dentro dele tem pseudocistos contendo amastigotas. Isso é a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi. Essas amastigotas, elas ficam ali no sarcoplasma, dentro dos cardiomiócitos, e aí elas causam esse processo inflamatório imenso, super acentuado. E isso faz com que o coração de lá aumente de tamanho, por conta da quantidade de células. Então, o coração vai ficar maior. E aí, o coração, conforme ele vai sofrendo a lesão, ele vai tentando ficar mais forte, ele vai tentando usar as fibras que ele ainda tem para conseguir fazer o trabalho dele. Então, ele vai ter uma hipertrofia das outras fibras que estão fora dessa área super, hiper, ultra, mega inflamada, ok? Esse daqui é num cão, tá? Mas doença de Chagas acontece em ser humano, em primata não humano, em diversos mamíferos. Outra coisa, eu tô falando só de mamíferos aqui, tá? Eu só tô mostrando histopatologia e histologia de mamíferos. Em alguns casos, como no pulmão, répteis e aves têm uma diferença boa ali, que aí seria ideal, se você gosta de silvestres, dar uma lida, porque a gente não tem tanto material assim em relação aos silvestres, tá? Tem bastante material, eu posso pesquisar aqui uns livros e passar para vocês depois, mas a gente não tem atlas e livros e não dá para basear na histologia humana, porque não são mamíferos. O livro que eu vou passar para vocês, que a gente usa de histologia, que é o Junqueira e Carneiro, ele é de histologia humana, ok? E muitas imagens que eu coloquei para vocês aqui é de histologia humana, mas é muito semelhante aos mamíferos não humanos. Nesse caso aqui, é um cão também, e é uma alteração do endocárdio. Tá vendo essa pequena linha ali? É o endocárdio. O que é essa condição? Uma fibrelastose endocárdica. Não tem uma causa conhecida, mas o endocárdio, aqui no maior aumento, tá vendo que ele está espessado. Essas fibras mais azuladas, que são lembra material mixoide, esse material frouxo, azulado, ele lembra material mixoide, mas é preciso fazer colorações especiais, como tricrômio de Masson, ou Van Gisson, para poder... e tem uma outra coloração também para evidenciar o material mixoide. Eu não lembro agora o nome da coloração, mas existe uma coloração para material mixoide. Aqui você consegue ver que ele está no endocárdio e também está infiltrando a região do miocárdio, aqui os cardiomiócitos, tá vendo? Gera uma desorganização dessas fibras e uma dilatação dessa região endocárdica. Ela pode afetar uma região pequena do coração ou o órgão inteiro. Ele é mais comum no lado esquerdo, no ventrículo esquerdo, ok? Aqui uma outra
doença sem uma causa conhecida, que é a mineralização distrófica do coração. Pode ter várias causas, na verdade. Nesse caso do roedor não tinha uma causa conhecida. A gente vê toda essa região aqui com perda da arquitetura. Os cardiomiócitos, estão vendo aqui os cardiomiócitos, eles estão distendidos, estão separados, estão tudo envolto, sim, por um tecido fibroso. E essa região aqui é uma região de metaplasia óssea. A gente tem osteócitos aqui. Bom, são essas células no meio aqui, são osteócitos, ou seja, são células produtoras de matriz óssea, que deveria estar lá no osso. Isso é uma calcificação. Além do que, alguns cardiomiócitos, como nesse maior aumento, a gente consegue ver que tem até, lembra aquele pozinho roxo que eu falei para vocês, aquele material mais basofílico que pode ter dentro da célula? Esses cardiomiócitos aqui têm esse material mais roxo, mais basofílico, que é a mineralização. Beleza? E tem um processo inflamatório, composto nesse caso predominantemente de linfócitos e plasmócitos. A diferença entre o linfócito e o plasmócito é o halo perivascular que o plasmócito tem. Então, quando você está começando a ver histologia, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade de diferenciá-los, mas eles têm uma diferença. Ambos são mononucleares, com citoplasma pequeno, escasso, só que o plasmócito tem um halo perinuclear, que é o complexo de Golgi. Então, ele é um halo mais claro, que fica em volta, assim, que está o núcleo, tem um halozinho mais claro e o citoplasma fechando bonitinho a célula. Ok? E aqui, a única neoplasia que eu falei para vocês é um hemangiosarcoma, no coração de um cachorro. Como toda neoplasia, a causa é multifatorial, então ele pode ter genética com alteração do ambiente, ele pode ter, enfim, se fosse um hemangiosarcoma cutâneo, por exemplo, poderia ter influência do sol, porque nos animais o hemangiosarcoma tem a influência da incidência solar, de luz UV, assim como o carcinoma de células escamosas. E nesse caso, isso tudo aqui é um nódulo, o coração normal é essa parte aqui, e esse daqui é o nódulo no coração, ok? E o que a gente vê aqui, as células têm um pleomorfismo muito grande. Vocês vão ouvir mais, provavelmente, na última palestra sobre neoplasias, então eu não vou me adentrar muito. Só para vocês verem que existe muita hemorragia, muita congestão, células inflamatórias, hematina. Hematina são grânulos acastanhados, amarelados, que ficam dentro dos macrófagos por acúmulo de ferro, normalmente. Ok? E é isso da neoplasia em si. Hemangiosarcoma, eu particularmente adoro neoplasia, estudar neoplasia. Tem um processo inflamatório junto. As células são super feias, elas não têm um padrão, elas são às vezes meio epitelióides, às vezes alongadas, elas não formam um tecido vascular correto, que era o que as células endoteliais teriam que fazer, e tem muita hemorragia, fibrina, edema, enfim. E aqui, só para mostrar os cardiomiócitos degenerados, tá vendo? Isso daqui é um cardiomiócito. Tô mostrando esse. Todos esses daqui quase são cardiomiócitos. Ó, eu apontando com a mão. Tudo aqui quase é cardiomiócito, mas esse daqui, que dá para ver bem a volta dele, esse é o citoplasma, e o citoplasma está bem vaculizado, está dilatado, tá vendo que tá um citoplasma claro, ele não tá rosa do jeito que ele deveria estar, ele tá claro, ele tem vacúolo, o nucleolo está grande, está evidente, são células degeneradas. Além das células necróticas, que são os que não têm mais núcleo, por exemplo, ou o núcleo está picnótico. E a hematoidina que eu falei para vocês no outro slide é esse pigmento amarelado, castanhado, que vai formando aqui por conta do ferro, ok? Vou abrir o chat de novo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre coração?
Tem o Banks também, só que o Banks eu só tenho físico, eu não tenho no computador. A retículo pericardite traumática. Pode acontecer a mineralização, mas não é comum. Acontece. É uma mineralização distrófica por conta da inflamação. Não é por conta de uma metaplasia, entendeu? No histopatológico, o hemangiosarcoma no histopatológico, ele é bem característico, assim, você poderia ter um angiosarcoma, porque tem a formação dos vasos, né, tem bastante característica de vaso, e aí você poderia ter um angiosarcoma, mas não é comum, no coração. As principais neoplasias que você vai pensar no coração, quando você vê um nódulo no coração, na base do coração, são o hemangiosarcoma e o quimiodectoma. Você vai por eliminação. E aí, a hora que você vê a histologia, o hemangiosarcoma ele é bem característico. Mas se você não conseguir, porque ele está muito alterado, ele é muito pleomórfico, você tem a possibilidade de fazer imunistoquímica, que aí você vai ter vimentina e outros marcadores imunistoquímicos que vão te indicar qual é a origem daquela célula. A hemociderina é pela degeneração das hemácias. A hematoidina normalmente é ferro livre que ficou ali. Eu precisaria ver certinho para você, Marina, qual a diferença bonitinha, mas a hemociderina normalmente é por lise de hemácia, tá? É... Não, a distrófica não precisa ter lesão prévia para ocorrer. Ela pode acontecer por alteração hormonal, por exemplo, no hiperparatiroidismo, por exemplo. Você pode ter calcificação do coração, você pode ter calcificação de outras áreas, é um depósito de cálcio. Eu vou voltar na mineralização, a calcificação dentro da célula que você quer ver. Eu vou tentar voltar lá para mostrar, ok? Aqui. Tá vendo esses pontos? Nessa célula aqui, por exemplo, tem uma sujeirinha roxa. Tá vendo essa sujeirinha roxa aqui? Isso é a mineralização da célula. Aqui você consegue ver uma parte mais basofílica, tá vendo? Toda essa área tá um pouco mais basofílica. Também tem mineralização nessas células. Bom, gente, eu acho que do coração é isso. Eu vou passar para o próximo, porque já faz mais de uma hora que eu tô aqui falando e ainda faltam duas coisas para falar para vocês. Então, vamos passar para a histologia do rim, ok? A Mari acabou de colocar a hematoidina. Obrigada, Mariana. Você é maravilhosa. Agora eu vou passar para a histologia do rim, ok? Vamos lá. Essa imagem do fundo é um rim normal também, que eu peguei a imagem. Vai. O rim, a gente tem a divisão basicamente em córtex, medular e pelve. Na córtex, a gente vai ter os glomérulos, que são a unidade funcional do rim, é o néfron. O néfron é composto por glomérulos, que são as unidades filtradoras, os túbulos contorcidos proximais, os túbulos contorcidos distais, a alça de Enge e os túbulos coletores.
os túbulos e ductos coletores, ok? E aí a pelve tem a continuação do trato urinário, que eu não vou entrar nessa parte, ok? Vou falar só de cortical e medular. E entre a região cortical e a região medular, a gente tem a vascularização do rim. É um tecido colágeno com colágeno vascular que tem ali, que vai fazer toda a nutrição do rim, ok? Então, na histologia dos componentes renais, a gente tem o glomérulo. No glomérulo, a gente vai ter os loops vasculares, que são os nós, as veias, elas fazem um bololô ali dentro. São capilares, fenestrados, que vão ter podócitos da região do glomérulo renal, e é ali que vai acontecer uma boa parte da filtração do sangue, para retirada da maioria dos compostos que o rim filtra. O mesanjo é composto de células mesangiais e matriz extracelular dessas células mesangiais, que vão estar ali também em volta desse loop vascular. O tufo glomerular fica no centro, os podócitos e o mesanjo ficam em volta desse loop vascular, e por fora desse tufo glomerular, a gente tem uma cápsula que chama cápsula de Bowman. A cápsula envolve por fora e ela faz parte, podócitos fazem parte dessa parte do tufo glomerular, ok? E aí a gente tem os túbulos, a hora que sai do glomérulo, tem os túbulos contorcidos proximais, que são esses rosas aqui, vocês vão conseguir. Eles estão predominantemente na região cortical. Eles estão em maior quantidade, por quê? Porque eles são mais longos. Os túbulos contorcidos proximais são mais longos do que os túbulos contorcidos distais. Então, quando você tem um corte da região cortical, você vai ter maior número de túbulos contorcidos proximais do que os túbulos contorcidos distais. O citoplasma dele é um eosinofílico mais forte, então ele é um rosa bem intenso, granular, e ele tem a camada apical das células em escova. A gente chama de borda em escova, porque ele tem microvilosidades na borda apical. Essas microvilosidades são para aumentar a superfície de contato, para poder fazer a reabsorção de várias substâncias, como a água, a glicose. Cada parte do rim tem uma função, tá? Uma função de reabsorção, de produção de hormônio, de eliminação de sal, eliminação de íons H+. Isso vai depender da região que ele tá, da parte do néfron que ele está. Já os túbulos contorcidos distais, eles são menos eosinofílicos. Eles são eosinofílicos, mas eles são menos eosinofílicos do que os túbulos contorcidos proximais. O epitélio deles é um pouco mais baixo, então a luz fica um pouco mais evidente. Pode ver que aqui nos contorcidos proximais a luz é pequenininha, e aqui no contorcido distal a luz é maior, a luz do túbulo é um pouco maior. Eles estão em menor quantidade no corte histológico, porque eles são mais curtos do que os túbulos contorcidos proximais, ok? E eles não têm aquela borda em escova. E os túbulos coletores têm o epitélio escamoso, cuboidal. Lembrando que a hora que chega ali nos túbulos coletores, a urina já está praticamente formada. Tem pouquíssima coisa para reabsorver ou para eliminar, ok? Então, esse epitélio tem que ser escamoso. Ele tem que ser um epitélio mais resistente. Lembra que eu falei da metaplasia lá atrás? Imagina se fosse um epitélio com borda em escova ali. Ele ia sofrer muita agressão. Então, ele precisa ser um epitélio mais resistente à agressão. Então, ele é um epitélio escamoso, ok? E eles têm células claras e células escuras. Aqui uma foto micrografia só para mostrar as estruturas para vocês, o que eu falei da cápsula de Bowman. Essa é a cápsula.
Esse aqui é o tufo glomerular. As células mesangiais estão aqui no meio. Ó, tá vendo essas daqui? A gente tem o polo vascular, o polo urinário. Esse é um túbulo contorcido distal. Vai ficar mais fácil de ver aqui, ó. Aqui é o túbulo contorcido. Cadê o túbulo contorcido proximal? Um bem bonito para mostrar para vocês. Ó, tá vendo essa borda aqui em escova desse túbulo? Vocês conseguem ver que ele tem parece uma sujeirinha rosa ali em cima. Quando você chega perto, você vê parece cílios. Parece os cílios ali do pulmão que eu mostrei para vocês, dos brônquios. É visualmente semelhante. A função é diferente, mas é visualmente semelhante. Ela parece um pente, uma escova mesmo. Por isso que chama borda em escova. E aqui a gente tem os túbulos coletores. Tá vendo que a luz é maior, o epitélio é mais claro, os núcleos são maiores. Isso é característica de um epitélio escamoso, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como é um rim normal. Agora, falando da histopatologia do rim. Essa imagem do fundo é de um rim de um hipertenso. Eu não peguei o caso, mas é de um indivíduo hipertenso. Vamos começar pela leptospirose, que causa uma nefrite intersticial, ou seja, é uma inflamação do interstício renal. Além do néfron, né? O interstício renal é composto por colágeno e células. É um material, meu Deus, falhou a palavra. Colágeno, basicamente colágeno, ok? Uma estrutura, células estruturais ali, para manter aquela estrutura, o rim estruturado. Então, a nefrite intersticial é a inflamação desse interstício, então, é a inflamação dessa região. A gente vê infiltrado inflamatório, vocês conseguem ver o aumento da basofilia multifocal aqui, ó, multifocal coalescente? Toda essa área mais azulada são focos, são áreas de aumento da celularidade por células inflamatórias. Essas daqui são as células inflamatórias. Essa é a visão da submacro desse rim, ok? Os túbulos estão ectásicos, o epitélio está achatado, tem núcleos grandes, por exemplo, esse núcleo aqui está aumentado, vesiculoso. Vesiculoso é que parece que tem vesículas dentro, ok? Isso caracteriza degeneração. E quando ele está com o núcleo evidente também, você vê essas alterações de regeneração. Ele está sofrendo agressão, ele está degenerando, mas os nucleolos evidentes, esse núcleo aumentado, é uma tentativa da célula de se regenerar, ok? E a gente tem todo esse processo inflamatório na luz tubular e na região intersticial. Tem restos celulares e o processo inflamatório. Nesse caso é um suíno, tá? O agente é a leptospira. Agora, completamente diferente daquele que a gente acabou de ver. Isso daqui tá tudo rosa. Tá tudo rosa. Porque tá tudo necrosado. Toda essa região aqui que deveria ter túbulo, você não consegue ver os túbulos direito. Você tem um material quase amorfo ali. Eosinofílico, você não vê núcleo. Por exemplo, esse túbulo aqui ainda está tentando sobreviver, mas os núcleos já estão piquinóticos. Esses núcleos aqui, por exemplo, estão todos pequenininhos, ou seja, essas células estão todas necrosadas. Elas vão perder o núcleo como essas daqui, em breve. Essa necrose coagulativa, ela fica, você vai ver a lâmina, ela vai estar rosa. Os glomérulos, eles estão com hemorragia, tá vendo? Toda essa região aqui, congestão e hemorragia. Os glomérulos estão dilatados, tem hemorragia entre os túbulos também. Tem descolamento
por exemplo, esse túbulo aqui, a membrana basal dele está aqui. Esse túbulo está descolado, ele já perdeu a adesão. E é importante a adesão da célula tubular na membrana basal. Faz parte da função dela estar aderida à membrana basal, ok? Esses poucos túbulos que mantêm o núcleo estão piquenóticos, então já estão morrendo. Isso é uma característica do rim pulposo, a doença do rim pulposo nos ovinos. E é causada pelo Clostridium perfringens tipo D. É uma lesão característica, ok? Nesse rim, vocês conseguem ver que a gente tem focos de aumento da celularidade. Você consegue ver os túbulos aqui, glomérulo, ok? E aí, nessas regiões aqui, você tem um aumento da basofilia e um aumento da celularidade. Esse aumento da celularidade por conta de processo inflamatório, infiltrado inflamatório. E ele é multifocal, aqualescente, ou seja, ele tem vários focos e em alguns lugares ele se coalesce. Aqui é acredita em mim, isso daqui é um tufo glomerular, tá? E aqui é um material amorfo, róseo, e talvez vocês consigam ver essas estruturas aqui. São hifas de fungos, no caso de Cândida. Aqui a gente tem, no meio dos túbulos e do processo inflamatório ali, também tem fungos, outra forma da Cândida. Tá? Dentro da luz de um túbulo, só que esse túbulo está extremamente destruído pelo processo inflamatório. E esse processo inflamatório com neutrófilo, macrófago, é causado, incitado pela presença da Cândida, ok? Esse rim é de uma orca. Existe uma diferença entre o rim das orcas e dos outros mamíferos, né? Dos cetáceos e dos outros mamíferos, porque eles lembram o rim do bovino, ele é multilobulado. Só que, diferente do rim do bovino, cada lóbulozinho do rim chama renículo ou renícule, e ele é praticamente um rim isolado, um rim funcional sozinho. Então, cada bolinha que tem ali no rim do cetáceo é um rim funcional. Então, cada bolinha tem cortical, tem medular, tem pelve, tem o aporte sanguíneo e estrutural para cada um. Ok? É uma característica dos cetáceos. E a orca é um golfinho, tá? Ela não é uma baleia. Ela é um odontoceto e não um misticeto. Só uma curiosidade, porque eu adoro golfinhos e eu estou trabalhando com eles. Outro caso de um cachorro. Esse é um caso de amiloidose. Amiloidose é acúmulo de amiloide intracelular ou extracelular nos órgãos. Não acontece só no rim, pode acontecer em qualquer órgão. Nesse caso aqui, ele tem uma eosinofilia acentuada por conta desse material eosinofílico que está dentro dos túbulos, tá vendo? E dentro dos glomérulos. Você consegue ir fora também. Todo esse material eosinofílico é esse acúmulo, além de ter edema nesse material. Os túbulos estão com núcleos piquenóticos, o citoplasma vacuolizado, então ele está degenerado. Alguns estão já com túbulo piquenótico, ou seja, eles já estão em estado de necrose. Os glomérulos estão repletos desse material amorfo, que é o amiloide, e uma coloração especial que ajudaria a evidenciar o amiloide é o violeta cresil, ou o PASH, que é uma variação do PAS. Esse é num cachorro, tá? Mas vários outros animais também podem ter amiloidose. Faz parte dos acúmulos.
ele está classificado nas doenças como acúmulos, ok? Esse caso aqui é uma glomerulonefrite membranoproliferativa. Ou seja, você tem a proliferação da membrana, da cápsula de Bowman e do tufo glomerular. A gente tem bastante glomerulosclerose nesse caso. O que é a glomerulosclerose? Tá difícil hoje. A glomerulosclerose é a fibrose dos tufos glomerulares. Então, ele tem essas células, elas ficam mais eosinofílicas, ele forma uma espécie de cicatriz. O glomérulo fica cicatriciado. Você tem aqui uma dilatação do espaço de Bowman. Essa distância entre o espaço, entre a cápsula de Bowman e o tufo glomerular não deve ser desse tamanho. Ela deve ser próxima. Lembra que eu falei do tufo glomerular e a cápsula de Bowman está bem ali em volta, já pertinho, ok? Isso é considerado, chamado de sinéquia. A gente tem também nesse animal, tá vendo essas estruturas mais mais acidofílicas aqui? Acidofílico não, anfofílico, perdão. Anfofílico é que não é nem puxado para o roxo, nem puxado para o rosa. Ele fica ali no meio termo, ele não tem tanta afinidade nem com um nem com o outro. Ele fica dessa cor aqui, assim. Essa estrutura anfofílica também é mineralização dos túbulos, ok? É deposição de conteúdo, provavelmente mineral ali. E tem o processo inflamatório, que a gente consegue ver esse aumento da celularidade aqui. Essa área, por exemplo, aqui, provavelmente a mesma que essa. Aqui tem uma outra aumento da celularidade. E os túbulos, de uma forma geral, eles estão dilatados, estão ectásicos, eles estão com o citoplasma, com as células achatadas, com o citoplasma das células está diminuído, as células estão empurradas pelo conteúdo do lúmen, ok? E a nefrite intersticial é essa área aqui, que eu falei para vocês, que é processo inflamatório. E ela é linfoplasmocítica, ok? Aqui a gente tem uma outra glomerulonefrite com um acúmulo de conteúdo róseo, conteúdo amorfo eosinofílico, no lúmen dos túbulos. Esse daqui é um tufo glomerular fibrosado, é uma glomerulosclerose. E essas áreas aqui, essas setas, são células com conteúdo amorfo dentro, material eosinofílico amorfo, essas cabeças de seta. E um processo inflamatório supurativo no glomérulo, dentro do tufo glomerular, que é onde está mostrando essa ponta de seta aqui, tá vendo? Essa seta inteira aqui. A cabeça de seta está mostrando um acúmulo. Tudo isso daqui é uma célula, e aí tem um acúmulo de conteúdo eosinofílico, tá vendo aqui, aqui e aqui, nesse glomérulo. A gente pode ver que os glomérulos, no menor aumento, estão com perda da arquitetura, você não consegue ver um glomérulo bonito, com tufo bonitinho e a cápsula de Bowman em volta. A gente tem áreas aqui com aumento da celularidade, também multifocal, e os túbulos estão dilatados, tá vendo? E às vezes tem esse material eosinofílico dentro. Aqui, por exemplo, tem um material parecido com esse, eosinofílico intenso, e aqui, nesses outros aqui, a gente tem um eosinofílico mais pálido. É uma glomerulonefrite idiopática, ou seja, que a gente não sabe a causa, em um ovino. Essa daqui é um rim com granulomas parasitários. A gente tem, esse rim tá normal, só que a gente tem focos de aumento da celularidade, focos hiperbasofílicos,
que você consegue ver que são granulomas. Eles são bem delimitados, são multifocais. Aqui, um granuloma. Olha a diferença desses glomérulos, apesar de estar distante, desses glomérulos para esses daqui. Esses glomérulos não estão bonitos, né? Eles não estão com cara de estruturados. Enquanto esses daqui estão com cara de estruturados. Eles têm um espaço de Bowman, mas... Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Dá. Ó, os espaços estão mais uniformes. O tufo glomerular parece mais inteiro, mais funcional. Opa. E aí, nesses granulomas, o que a gente tem? Eles são bem delimitados. No centro tem o parasito, que no caso é um toxocara. Aqui em volta são macrófagos epitelioides. E a gente tem uma outra borda de linfócitos e plasmócitos compondo o processo inflamatório desse estímulo parasitário, ok? Mais uma vez eu vou abrir o chat. Eu não consigo ver muito as perguntas antigas, tá? Então, pode ter eosinófilo, mas não necessariamente. Se for uma lesão mais antiga, o eosinófilo não necessariamente está lá. Eu não li o caso inteiro. Provavelmente foi ciclo errático, sim. Tá? Eu não vi o caso todo, eu só quis mostrar as alterações microscópicas renais para vocês mesmo. Mas o caso está no site da FIP, e se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, eu recomendo. Mais alguma dúvida em relação ao rim? Que eu vou passar para pele e mama, que vai ser a nossa última de hoje. São mais alguns minutinhos aí, porque pele tem uma patologia só dela. Eu vou dar só uma introdução para vocês. Bom, vou fechar o chat, vou seguir. Aí qualquer coisa, depois vocês me perguntam. Então, a pele é um caso à parte, tá? Eu vou falar só algumas alterações cutâneas, porque existe uma área da patologia que chama dermatopatologia, assim como tem a neuropatologia, tem a dermatopatologia. E é uma especialização dentro da patologia. Então, tem nomes específicos, tem lesões específicas, é muito, muito esmiuçado as alterações da pele. Então, eu vou dar só uma introdução aqui para vocês, senão, de novo, vou passar mais 3 horas aqui falando só de pele, ok? Para dar uma introdução básica da histologia, a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme, ou panículo, ok? E temos os anexos cutâneos, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, os pelos ou penas, unhas e outros anexos possíveis. Não são todos os animais que têm glândula sudorípara, como o ser humano, por exemplo. Uma curiosidade, a gente fala, nossa, eu tô suando igual um porco. Mentira, você tá suando igual um cavalo, porque o porco quase não tem célula sudorípara, então ele sua pouco, ok? O cachorro também tem pouquíssimas células sudoríparas, então ele faz a troca de temperatura, a regulação de temperatura, que é uma das principais funções da produção de suor, é a regulagem da temperatura. Ele faz a troca pela respiração, ok? Isso do cão. O cavalo ele tem muita célula sudorípara, glândula sudorípara. E ele sua bastante. E o cavalo é um dos animais que tem a melhor termorregulação, ok? Nesse ponto, por exemplo, a pele é muito importante aquilo que eu falei lá no começo da apresentação sobre a clivagem do material. Por exemplo, eu tenho... Opa, esse daqui tá cheio. Eu tenho uma pele aqui. Aqui seriam os pelos e aqui seria a hipoderme, ok?
Se eu fizer um corte assim, eu não vou representar toda a extensão da pele, ok? E, por exemplo, os meus pelos estão para cá. Se eu fizer um corte assim, eu vou ter essa visão dos pelos. Agora, se eu fizer um corte assim, eu vou ter essa visão dos pelos. E aí eu vou conseguir analisar melhor o folículo piloso, toda a extensão do pelo. Ok? Como eu não tô vendo a cara de vocês, fica muito difícil saber se vocês entenderam a minha explicação com os lápis de cor e com o copo. Mas ok, depois a gente conversa sobre isso. Isso é em relação ao corte. É muito importante o corte na dermatopatologia. A representação da lesão. Porque, às vezes, você tem uma área que tem lesão e você representa só lesão e não representa o tecido normal. Por que é importante você, às vezes, representar o tecido normal também? Se o patologista ele não é um dermatopatologista e ele não tem uma rotina de patologia muito grande, e você, como clínico, não fala de onde é aquela pele, ele pode não saber se a espessura da epiderme está correta naquele fragmento que você deu, que você enviou, porque ele não sabe se aquela pele é do dorso, do abdômen, do membro, da cabeça, da orelha, de região de contato maior, de região mais glabra ou de região mais hirsuta. Então, é importante você, como clínico, né, como quem está enviando o material para o patologista, informar de onde veio aquele fragmento. Porque aquele fragmento pode ter 3, 5 ou 10 camadas de célula, dependendo de onde ele vem. Entendeu? De que a parte do corpo ele vem. Aqui, na epiderme, a gente tem o extrato de fora para dentro, ok? O extrato córneo, o extrato lúcido, o extrato granular, o extrato espinhoso, o extrato basal e a membrana basal. Na derme, a gente tem o tecido conjuntivo, que é principalmente composto de colágeno, tipo 4, se não me engano, mas existem vários tipos de colágeno que podem ser constituintes da derme. E isso vai mudar também de acordo com a idade do animal ou se ele tem alguma lesão, alguma alteração, mas o tipo de colágeno a gente só vai saber com imunohistoquímica. A derme também tem vasos linfáticos, vasos sanguíneos e os anexos cutâneos estão na derme. Eles não ficam eles passam pela epiderme, mas não ficam na epiderme, eles ficam na derme. E ela é dividida em superficial e profunda. A derme superficial, ela vai ser ali da região de onde desemboca o ducto da célula das glândulas sebáceas para cima do folículo e do ducto para baixo seria a derme profunda, ok? E o panículo é composto por tecido adiposo, vasos e músculo liso. Os anexos cutâneos, como eu falei para vocês, pelo pena, glândula sudorípara, glândula sebácea e outras glândulas especializadas, como a mama, que eu vou também dar uma introdução para vocês aqui. A gente tem as peles glabras, que são peles sem pelo, a pele hirsuta, que é a pele com pelo, e a pele espessa, que, por exemplo, a pele espessa de macaco. A pele espessa de macaco tem essa parte, esse extrato córneo bem evidente, ok? Ok, aí agora eu vou mostrar para vocês os extratos da epiderme, tá? Porque eles representam a maturação da célula. Então, o extrato basal, ele é composto por células poligonais pequenas, células cuboides, que têm capacidade de multiplicação. Essas células vão multiplicando e elas vão compondo, conforme elas vão amadurecendo, as camadas posteriores.
Então, o extrato basal ele fica ligado ali na membrana basal, e a única parte que é para ter numa lâmina histológica é o único lugar que pode ter mitose, que você pode ver mitose numa lâmina normal. O extrato espinhoso ele pode ter de 2 a 8 camadas de células, dependendo da localização e da espécie que essa pele é proveniente. Os melanócitos, eles ficam na membrana basal também, na região basal, e eles são responsáveis por distribuir melanina, que protege as células epiteliais do sol, ok? Então, é uma célula que tem origem no neuroectoderma, e ela não é uma célula epitelial, ok? Ela vai auxiliar, não é todo animal que tem, por exemplo, os animais albinos não têm melanócitos, e os ruivos também não têm melanina, ok? Eles têm feomelanina. Os ruivos humanos, tá? O cachorro ruivo não é porque ele é caramelo que ele é ruivo. É só outro tipo de coloração. As células de Langerhans são os macrófagos da pele. Cada macrófago tem um nome num lugar diferente que ele tá, ok? E os queratinócitos, eles vão amadurecendo e conforme eles vão amadurecendo, eles vão sendo eliminados. Então, o extrato granuloso, ele é composto de queratinócitos que quase não tem mais núcleo, alguns já perderam núcleo, outros não. E tem grânulos de queratialina, esses grânulos basofílicos de queratialina no citoplasma. Conforme essa célula termina de necrosar, na verdade são células necróticas, ela forma a camada de queratina, que é o extrato córneo, ok? Aí a gente tem também, vou falar para vocês, o tecido mamário, rapidinho. É uma glândula especializada. Se eu fosse falar de mama também ia demorar horrores. Falar tudo que tem para falar de mama. Eu tirei as fotos desse livro aqui, ok? Esse livro eu não consegui baixar, eu só tenho ele físico. Também igual o Banks, eu só tenho físico. Mas a mama, ela é uma glândula especializada que fica na derme profunda hipoderme. Ela é composta de células epiteliais, células mioepiteliais e o tecido conjuntivo de sustentação, além dos vasos linfóides sanguíneos que estão ali. Só fisiologicamente falando, tem pelo menos 4 formas. O estro, o anestro, o diestro e o proestro. E elas podem estar misturadas numa mesma lâmina, ok? Um conjunto de glândulas pode estar terminando o proestro entrando no estro, enquanto as outras podem estar no proestro ainda. É bem heterogêneo, porque a influência hormonal, e a influência hormonal não é 100% igual em todas as células, ok? Então, você pode ter algumas glândulas no proestro e outras entrando no estro já, e aí você tem essa alteração essa discrepância numa mesma lâmina, tá? E tem os animais lactantes também, que é normal. Agora eu vou falar da histopatologia da pele da mama. Eu não vou falar todas as alterações de pele de mama, porque são muitas. Eu indico para vocês o livro da Thelma, que eu vou falar no final também, sobre histopatologia de pele. Ele é muito bom, tá? E de mama existem vários artigos e várias conferências que ajudam na classificação dos tumores principalmente, tá? Porque a rotina de mama normalmente é de neoplasia, ok? Raramente a gente tem uma rotina de alterações fisiológicas, certo? Aqui uma pele de um felino, é um caso de complexo eosinofílico felino. A gente consegue ver que tem áreas com maior celularidade. A epiderme
parece que não tem alteração, ela está com uma espessura normal, não tem grande quantidade de queratina, então não tem uma hiperqueratose. Em compensação, a derme, olha o que eu falei dos folículos, esses folículos estão cortados assim, e não assim. Estão cortados de rolinho. Então, eu não consigo ver o folículo inteiro. Você consegue ver aqui em meio ao tecido conjuntivo colagenoso da derme, tem várias áreas com aumento da celularidade, tá vendo? São áreas mais basofílicas. Aqui tá mais azulado pela forma que foi feita o HE, tá? Às vezes a hematoxilina fica um pouco mais azulado. Nesse maior aumento, esse daqui é um vaso linfático que está dilatado. Então, ele tem edema. A gente tem dilatação e edema. Essas células inflamatórias aqui em volta, tem várias delas que são eosinófilos. Faz parte do complexo eosinofílico felino ter um maior número de eosinófilos. Não é normal ter eosinófilos no processo, não é comum, tá? Ter eosinófilos no processo inflamatório da pele, da derme. Então, é uma dermatite eosinofílica. Apesar de ter linfócitos e plasmócitos aqui, tem um elevado número de eosinófilos também, tá bom? E a derme, ela não tá bem, é um tecido conjuntivo frouxo, mas ele tá mais frouxo, visualmente mais frouxo do que o normal, por conta do edema que tem ali, ok? Então, toda essa parte clara é o edema que é proveniente de toda essa inflamação. A acantose nigricans é de causa idiopática. Esse caso é um cão. Aqui a gente vê que a epiderme está espessada e a gente tem uma maior quantidade de queratina, tá vendo? Existem lamelas de queratina acima das células epiteliais em grande quantidade. E aí a gente chama isso, essa quantidade excessiva de queratina, de hiperqueratose. E existem dois tipos de hiperqueratose. A paraqueratótica, que é a presença de núcleos na queratina. Então, são células que não terminaram de perder o núcleo e já sofreram queratinização completa. Porque aquelas fases todas que eu falei para vocês da maturação da célula epitelial, do queratinócito, é perder o núcleo e tornar-se tornar-se queratina. Então, ela começa, ela multiplica, aí ela aumenta o núcleo, passa a produzir mais queratina, torna-se uma célula com muitos grânulos de queratina, perde o núcleo e vira uma lamela de queratina sobre a pele. Quando ela não perde o núcleo, chama paraqueratose. Quando tem a perda do núcleo, é ortoqueratose, ou hiperqueratose ortoqueratótica e hiperqueratose paraqueratótica. O que a gente vê nessa epiderme também? Você tem um aumento das camadas de células epiteliais, tá vendo? Tudo isso daqui é célula epitelial. Então, isso chama acantose. Acantose é empilhamento das células. Então, é uma maior produção de queratinócitos, de células epiteliais da pele, né? Eles ficam espessados, a pele fica espessada, ok? Número de células. O tecido conjuntivo da derme também está ligeiramente mais frouxo. Tem algumas áreas um pouco mais frouxas aqui, tá vendo? Um pouquinho de edema. E a gente tem na parte da derme macrófagos contendo pigmento acastanhado. Esse pigmento acastanhado é melanina. E esses macrófagos contendo melanina ali na derme superficial, a gente chama de incontinência pigmentar.
essa incontinência pigmentar acontece em algumas doenças cutâneas. Não são todas, e é só uma característica histológica que a gente descreve e que às vezes ajuda a determinar a condição, ok? Esse caso aqui é uma dermatite alérgica. Na dermatite alérgica, a gente vai ter, nesse caso, a gente tem uma úlcera. O que é importante a gente saber da diferença de úlcera para erosão, por exemplo. A úlcera, ela vai transpassar a membrana basal. Então, a úlcera, ela necessariamente vai transpassar a membrana basal. A erosão, não. A erosão, não. Ela pode chegar na membrana basal, mas não passa. Voltou. A gente tem células inflamatórias, bastante quantidade de células inflamatórias, e esse tecido aqui, essas células epiteliais, elas estão com evidenciação dos desmossomos. Então, tem algumas células acantolíticas aí, ou seja, células que estão se desgrudando. Aqui é um folículo piloso, dá para ver os folículos pilosos aqui, um aumento da celularidade por conta de processo inflamatório. Tá vendo? Essa daqui é a derme profunda, a base do folículo aqui, algumas células sudoríparas, e aqui as células sebáceas. Aqui as células sebáceas também estão aqui. As células sebáceas, elas desembocam no folículo, ok? E as células sudoríparas nos poros da pele, da epiderme. Esse daqui é uma psoríase, então é uma dermatite não, é uma inflamação causada por um ácaro, por um artrópode. Esse daqui é uma pele de orelha. E a psoríase é o psoropsis. Ele não fica alojado no epitélio, como, por exemplo, o sarcóptes. O sarcóptes, ele se alimenta da queratina do epitélio e ele fica alojado no epitélio, na região ali, bem do epitélio. O psoropsis, ele fica nos coágulos de mucina e toda naquela secreção que é produzida por conta do processo inflamatório que ele causa. Então, aqui a gente vê um artrópode, aqui outro artrópode. E tudo isso daqui em volta é resto celular, é resto de mucina, tem algumas células inflamatórias degeneradas, e ele se alimenta dessa massa que é produzida. E aqui na derme superficial e profunda a gente pode ver todo esse processo inflamatório que ele causa, ok? O papiloma, que é essa alteração que eu estou mostrando para vocês, ele normalmente forma uma verruga, um nódulo, não se fala mais protruído, mas um nódulo elevado, verrucoso, uma verruga, então irregular e tal. E ele é composto pelas mesmas células que compõem a epiderme. Então são queratinócitos super empilhados, muitos queratinócitos, muita queratina. É comum ver mitose. Ele pode ser um invertido. O papiloma invertido, ele cresce da mesma forma que você vê o papiloma externo. O papiloma invertido cresce só que para dentro da pele. Ele cresce como uma verruga interna. Então ele vai distender a derme profunda, a derme superficial, e vai crescer para baixo. É como se fosse a parte de baixo do iceberg. E quando a gente fala de papilomatose viral, essa célula aqui, que é o coilócito, que é essa célula com citoplasma claro e um halo perinuclear, ele é consistente
uma infecção viral. Não quer dizer que se você não vê essa célula, esse papiloma não é viral, entendeu? Ele pode ser um papiloma viral, mas você não pegou ali no corte um coilócito, porque ele não é uma célula tão abundante assim no papiloma viral, ok? Ele existe, mas se você vê-lo, é um papiloma viral. Se você não vê-lo, não quer dizer que não é um papiloma viral, que é um papiloma neoplásico, ok? O Pythium insidiosum, a pitiose cutânea dos equinos, né? O que a gente vê no fragmento? A gente vê um fragmento completamente desestruturado. Você não tem mais a pele do jeito que você está acostumado do jeito que uma pele normal é. A gente tem, às vezes, a camada epidérmica, mas a derme está totalmente disforme, você perdeu completamente a, a forma da derme. Normalmente tem vários nódulos multifocais acolescentes, granulomas. Usualmente a gente tem um processo bacteriano junto, além da presença das hifas. Aqui são células gigantes multinucleadas, como hifas fagocitadas, as hifas do Pythium. E um processo inflamatório super acentuado, com edema, com muita célula gigante, com hemorragia, com células necróticas, com restos celulares, com fibrina, fibrose, ok? Isso você vê numa pitiose. E o equino, ele produz muito tecido de granulação, ou seja, ele produz muita fibrose quando ele tem um processo assim, certo? Aqui também é um fungo, tá? É uma hifa do Pythium. Nesse caso, a gente tem um exemplo de pênfigo foliáceo, é uma doença autoimune. O que caracteriza e ajuda bastante a gente a pensar no pênfigo são essas pústulas. O que é pústula? É uma bolha de célula inflamatória, bolha de pus, né? Pústula. São vesículas, falando o termo mais correto, são vesículas repletas de restos celulares, neutrófilos degenerados, edema, algumas células, algumas hemácias, e essas células, elas ficam entre as camadas da epiderme. Ela forma entre as camadas da epiderme. Então, você tem uma exocitose, que está sendo evidenciada aqui, por exemplo, nesse maior aumento, você tem uma exocitose, ou seja, a saída a travessia das células inflamatórias através dos queratinócitos para a área mais externa. Então, você tem uma exocitose desse processo inflamatório e ele vai se juntando embaixo da parte mais apical do epitélio e vai formando uma pústula, uma vesícula com conteúdo necrótico e processo inflamatório. E acima dela tem as lamelas de queratina. E você pode ter uma hiperqueratose também em cima dessas pústulas. A gente tem edema intracelular, deixa eu mostrar, também nos vacúolos dentro dessas células. A inflamação liquenoide, que é essa inflamação entre a derme e a epiderme, a gente tem a camada da epiderme e a derme, e a inflamação liquenoide ela se encontra entre essas duas camadas, então entre a derme e a epiderme, ela fica ali, principalmente composta por linfócitos, neutrófilos, plasmócitos, ok? E os folículos aqui, nesse caso, eles estão ectásicos e com lamelas de queratina. Eles são folículos que não estão mais produzindo pelo. Eles não têm mais a produção contínua de pelo, eles estão ectásicos, não estão mais produzindo, ok? Aqui a gente tem uma dermatite induzida por fármaco. Eu coloquei essa imagem para mostrar para vocês as células com Cariorex, ok? Cariorex é a fragmentação do núcleo
do núcleo. Para mostrar esta fenda, isso daqui é uma fenda. Fenda é o quê? A separação da membrana basal dos queratinócitos basais. Normalmente, por conta do edema, os M-desmossomos, que são responsáveis por essa adesão, eles se soltam e aí formam um espaço entre a membrana basal e as células da epiderme, as células basais da epiderme. Existem também fendas dermoepidérmicas, tá? Que é entre a derme e a epiderme. E fendas intraepidermais, que são entre os queratinócitos. Então, abre o espaço entre os desmossomos dos queratinócitos, ok? Aqui a gente tem queratinócitos necróticos, tá vendo essa hipereosinofilia? Esse daqui também super eosinofílico. Eles estão necróticos já. O folículo tem a perda da camada interna, ele também não está mais produzindo pelo, ele não tem mais todas as camadas necessárias para a produção do pelo. E a gente tem uma hiperplasia da epiderme também, que é esse empilhamento, ok? A cantose. Essas duas imagens também são para mostrar alterações como a espongiose. A espongiose é aquele início das fendas que eu falei para vocês. Você tem os desmossomos assim. Aí os desmossomos começam a se separar. E aí você consegue ver essa separação na lâmina histológica. É isso daqui. Essa separação são os desmossomos. E é isso a gente dá o nome de espongiose. Provavelmente pode ser que ele vire uma fenda no futuro, se continuar o processo. Aqui na derme a gente tem uma desorganização por conta de mucina, na contenção, por ter mucina parada ali, foi produzida mucina que não foi reabsorvida e ele tem um aumento dessa quantidade de mucina. A gente tem as células também necróticas aqui, tá vendo? Com uma eosinofilia mais acentuada. E tem um processo inflamatório composto predominantemente por mastócitos, neutrófilos e alguns plasmócitos. Tem menos plasmócito, mas tem. Ok? E só mais uma para mostrar para vocês a leishmaniose cutânea. Na leishmaniose cutânea a gente pode ver, eu coloquei todas essas imagens para mostrar para vocês que tem uma perda da arquitetura. E os macrófagos, eles normalmente estão repletos de amastigotas. Então a gente tem macrófagos aqui em meio a outras células inflamatórias, ok? A gente tem macrófagos repletos de amastigotas. Aqui em Londrina não é tão comum leishmaniose, mas tem. Lugares como Araçatuba, por exemplo, é endêmico. Bauru é endêmico, tanto que chamava febre de Bauru. Só para mostrar para vocês a leishmaniose cutânea. Agora, esses daqui são tecidos de mama. Eu quis mostrar só algumas alterações mamárias não neoplásicas, para vocês verem que existem alterações que não são neoplásicas na mama também, apesar de que, a gente já está acabando, tá? Apesar de que a rotina normalmente é de neoplasia mamária, certo? Aqui é uma mama com hiperplasia lobular e esse conteúdo eosinofílico dentro dos lóbulos mamários é leite. Então, é um conteúdo proteináceo, então ele é acidofílico, ele é róseo. E é normal, é uma mama normal produzindo leite. Aqui é só uma dilatação cística. As células provavelmente produziram algum conteúdo que não é proteináceo, porque ele não é róseo, tá vendo? Se fosse proteináceo, ele iria ficar róseo. E os ductos dilataram, formando cistos. Não é nenhuma alteração neoplásica, não causa nada de alteração importante na saúde do animal. Essa foto eu tirei do livro do Casale, que eu mostrei para vocês. Essa é uma adenose, no menor e no maior aumento.
os ácidos têm uma formação regular, então são células cuboides pequenas, normal de uma mama, só que elas estão em maior quantidade. Então, é um aumento das unidades lobulares, não das células dos lóbulos, entendeu? E alguns túbulos, eles estão um pouquinho dilatados, mas nada de alteração. A metaplasia apócrina, a gente tem as células do túbulo semelhantes às células normais, só que elas produzem... elas têm o citoplasma mais eosinofílico, mais granular e produzem substâncias mais próximas, mais parecidas com as células apócrinas e não o leite, por exemplo, que seria a produção normal de um túbulo mamário. E aqui é uma ectasia ductal com algumas células espumosas, macrófagos espumosos ou células do leite dentro do lúmen, ok? Dentro do ducto dilatado. E aí as células estão mais achatadinhas na borda. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Tem muito mais do que pode ser falado em histologia e histopatologia desses órgãos que eu falei para vocês. Muito obrigada. Se eu falei muito rápido, me desculpem. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, eu vou tirar da apresentação. Esses são os livros que eu recomendo, que eu usei e recomendo para vocês. Tem vários outros, tá bom? Só o Jub tem 3 volumes. O Meltem eu coloquei aqui porque ele fala muito de neoplasia, ele é um livro de neoplasias que eu acho muito bom, ele é um livro muito bom, apesar de eu não ter falado muito de neoplasias, ele traz algumas. Vou sair um pouquinho da minha apresentação para poder ver vocês, porque me incomoda um pouquinho. Não ver vocês, eu não sei parar de compartilhar. Enfim, vocês têm alguma dúvida que eu possa sanar neste momento? Algo que vocês tenham ficado? Qualquer coisa, se vocês quiserem me mandar e-mail, esse é meu e-mail. Pode ser que eu demore para responder, tá? Porque a vida anda meio corrida e o e-mail é uma coisa que eu demoro para responder, realmente. Então, se eu demorar para responder, me perdoem, mas podem mandar. Vocês têm alguma dúvida que eu possa falar? Eu acabei de abrir o chat. O site da Junta de Patologia, da FIP, é esse daqui, www.askjpc.org/VSPO. Nessa aba tem vários casos, eu vou abrir aqui para vocês, só para mostrar os casos, tá? Deixa eu compartilhar minha tela Ó, esse é o site. Aí vocês têm aqui os sistemas, os grupos de animais e a etiologia. Então, vocês podem escolher o que vocês estão a fim de ver hoje. Vamos ver, hoje eu quero ver cardiovascular de cão. E eu quero ver só viral. Aí eu vou lá e entro. Ele vai me mostrar o de parvovírus. Mas tem vários outros que vocês podem ver, ok? Muito obrigada. Passo a palavra para o pessoal do grupo. E é isso aí. Obrigada, gente.